Olá, estamos no ar com mais uma edição do Academia e o tema de hoje é segurança pública. Como, quando e por que a atuação policial pode combater ou induzir ainda mais a criminalidade no Brasil? A municipalização das polícias judiciárias como estratégia para melhorar e aperfeiçoar o atual modelo de controle nas investigações criminais é uma alternativa possível? Mais que isso, a descentralização do trabalho nos moldes como é feito hoje pode ajudar a conter e até reduzir os indicadores da violência no país? Fique com a gente e entenda como funciona a proposta do nosso convidado Júlio Lopes Roth, mestre em Direito e delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, aqui no Academia, que começa agora. A Polícia Judiciária e o combate à criminalidade é o tema da dissertação apresentada por Júlio Roth, como requisito para a conclusão do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário de Brasília, para obtenção do título de mestre, sob a orientação do professor doutor Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy. De acordo com o pesquisador, o objetivo foi mapear o papel das polícias investigativas no crescente aumento da criminalidade e apontar as possíveis razões para a ineficiência das políticas públicas de segurança no Brasil. A condução de investigações e inquéritos policiais, segundo comparação com os métodos adotados atualmente em outros países, foi uma das metodologias usadas na pesquisa para se propor o fim do atual modelo, concentrado apenas na União, e buscar uma alternativa para flexibilizar e descentralizar o trabalho da polícia, tornando as investigações criminais mais eficientes. E para enriquecer ainda mais o nosso bate-papo aqui no Academia, nós convidamos Reinaldo Lobo, que é mestre em Direito e diretor de ensino da Academia de Polícia do Distrito Federal, e Marcele Figueira, doutora em Políticas Públicas e especialista nas atividades de mapeamento e análise criminal. Sejam todos bem-vindos à Academia, muito obrigada pela presença de vocês. Professor, vamos então começar a nossa discussão, o nosso debate, a nossa conversa, com a explicação do que é a Polícia Judiciária. Bom, a Polícia Judiciária, as polícias judiciárias, na verdade, são as polícias civis, nos âmbitos estaduais e no âmbito federal, a Polícia Federal. Mas a minha pesquisa se direcionou para as polícias civis, essa polícia que está presente nas delegacias, nas várias comunidades. Então, Polícia Militar não faz parte desse escopo? Não, essa pesquisa foi direcionada apenas para a Polícia Judiciária, que é exercida pela Polícia Civil. Uhum. Bom, e quando você questiona os métodos atuais de investigações, o que necessariamente o senhor quis dizer com esse questionamento? Bom, primeiro, a justificativa do tema é um paradoxo que a gente vive, que é um incremento na violência, uma crescente violência e um afastamento da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, da comunidade, um distanciamento e também um alcance não satisfatório dos resultados investigativos, resultados na elucidação dos crimes pouco satisfatórios ou quase nada satisfatórios. Bom, essa questão dos resultados pouco satisfatórios, o senhor chega como a essa conclusão? Veio realmente da sua atuação como delegado de polícia? A pesquisa tem uma parte dogmática, que é uma parte que envolve uma revisão da literatura jurídica e policial, mas tem também uma parte empírica, que é feita através de uma etnografia nas delegacias e também nos dados estatísticos na própria polícia, no nosso caso aqui a Polícia Civil do Distrito Federal, os dados buscados na Polícia Civil do Distrito Federal, também na página eletrônica do Ministério Público, e ainda também com base em publicações já feitas por pesquisadores da Universidade de São Paulo. E existe um porquê específico desse distanciamento da polícia, da população local? Quais são os motivos que o senhor levanta, aí já aproveitando, né, para a gente falar um pouquinho sobre a sua conclusão, para a proposta da municipalização? O motivo é exatamente essa forma de funcionar, de política pública da polícia.
já adiantando, seria necessária aí uma reforma, uma revolução copernicana aí, rompendo esse pacto federativo e transformando essa polícia numa polícia municipalizada para que ela fique mais próxima da comunidade. A pesquisa tem como hipótese essa polícia atuando mais próxima da comunidade. Talvez essa fosse uma solução para melhorar esse índice, alcançar mais satisfatoriamente a elucidação dos crimes. Ok. Vamos partir então para a participação dos nossos debatedores. Professora, como é que a senhora enxerga essa municipalização e já aproveitando também para a senhora fazer os questionamentos para o nosso expositor? Primeiramente, obrigado o convite por estar aqui. Gostei muito de ler o trabalho do professor Júlio. Sou também adepta à ideia da municipalização das polícias. Eu acredito que nós temos uma polícia municipal nos ajuda não somente com essa aproximação com a comunidade, como ele menciona também no trabalho, sobre a possibilidade de um maior controle externo sobre essa corporação, mas, sobretudo, essa corporação ela terá tamanhos efetivos menores do que nós temos hoje. Nós temos algumas polícias hoje, e aí eu vou falar da polícia ostensiva, polícia de 90 mil homens. Isso não é comandável, não é uma instituição que você tenha uma possibilidade de supervisão sobre as suas práticas e de comando de forma adequada. Em nenhum lugar do mundo você tem forças policiais do tamanho que nós temos no Brasil. Então, eu acredito que nós temos, sim, forças menores, numa maior quantidade, mais próxima da população, de uma forma que você possa fazer um controle e supervisão mais adequado dessas práticas, eu acho que isso é extremamente positivo. Aí, a questão agora que fica, que eu tenho certeza que é uma preocupação do meu colega aqui de bancada, é como, não é? Porque nós temos, conforme ele vai colocar bem, 5 mil municípios. E o professor não está falando em 5 mil polícias, né? Não é isso, não se trata disso. Então, já vou passar aqui para o meu colega e já deixando um pouco esse tema para a gente conversar sobre isso. Eu agradeço a possibilidade de participar aqui no programa Academia pela primeira vez. Tenho certeza que a gente sai de um debate como esse maior do que entra. Falar sobre segurança pública, em especial num país que enfrenta problemas sérios como o nosso, é sempre muito complexo. O trabalho do Júlio Roth, tive o prazer de lê-lo do início ao fim, é um trabalho bem construído, é um trabalho onde ele busca uma base que sustenta realmente seus argumentos. Eu até acredito que ele se abstraiu da atividade que exerceu na vida para conseguir se centrar em uma análise acadêmica, né? Sem deixar, contudo, nas suas discussões, no intermédio do trabalho, de demonstrar uma ou outra experiência vivida, né? E eu acho que a finalidade que ele busca com o trabalho, o aperfeiçoamento, a aproximação da polícia para com a comunidade, são muito louváveis, né? Confesso que, se me perguntar, eu não posso nem afirmar se sou a favor ou contra a municipalização de uma polícia civil. Mas eu tenho certeza que, antes de chegar a essa conclusão, nós precisamos enfrentar diversas questões, diversos supostos obstáculos que nos permitam dar segurança a uma conclusão assim, até porque mudar algo tão estrutural na base de nosso país, né, algo que remonta a 2 séculos, você precisa estar seguro disso. Realmente, a professora já me deu a possibilidade de iniciar, nós temos cerca de 5 mil municípios no país, né, e há dificuldades a se pensar. Nós teremos, a polícia, ela possui a sua doutrina de atuação. Então, nós teremos cerca de 5 mil doutrinas de atuação policial, né? Os advogados terão que, para defender seu cliente, compreender a atuação de inúmeras polícias que o cercam ao redor de seus municípios. Nós teremos cerca de 5 mil academias de polícia no Brasil, né? Nós teremos, há cidades muito pequenas, em que o efetivo natural para aquela cidade policial seria baixo, né? Um município pode existir circunstância que o município não precisaria mais de 25 policiais, 30 policiais, e aí surge uma questão, e se um crime organizado momentaneamente lá se instalar,
do dia para a noite, esse município vai abrir um concurso para contratar o dobro do efetivo, 30, 40. E se esse crime organizado, depois de 6 meses, sair de lá, o que esse município vai fazer com 60 policiais necessariamente? O senhor chega a tratar essas questões na sua pesquisa? Bom, a questão legislativa não, porque realmente a nossa Constituição não tem essa previsão. Teríamos que mudar isso, um pacto federativo para mudar. Mas é preciso repensar isso. A professora colocou muito bem a questão do meu trabalho é direcionado para a Polícia Judiciária, mas é necessário que a polícia atue num ciclo completo. A divisão, a retaliação que tem na polícia atrapalha todo o trabalho. O ciclo completo teria, sim, uma maior efetividade e maior resultado. A proximidade com a comunidade, também lembrou bem a professora, traz um controle mais efetivo. Hoje, o que a gente tem de controle externo da atividade policial feito pelo Ministério Público, os resultados demonstrados não são também satisfatórios. O controle da comunidade próxima atuando seria o essencial, o necessário. E a pesquisa tem como referencial teórico todo um estudo, até pela experiência própria, de atuação da polícia sob os olhos da criminologia crítica, dentro do campo de atuação, dentro de uma cultura policial, que pode sim ser modificado. É possível haver essa modificação. Não precisaríamos criar 5.000 polícias, não. A polícia seria a mesma. Já é possível esse pacto federativo da municipalização em outros campos, como, por exemplo, temos presente conselhos tutelares nos municípios. Na verdade, a delegacia sempre foi algo muito próximo da periferia. Aquela vítima, quem é ofendido pela criminalidade, quem precisa se recorrer em caso de ocorrências criminais, busca a delegacia. Tem que ser algo muito próximo e hoje ocorre um distanciamento. Hoje, nós já temos uma interiorização das questões de segurança pública. Os índices de homicídio, eles têm aumentado de forma alarmante no interior. E os recursos, como as polícias são estaduais, os recursos são distribuídos de forma desigual, onde a grande parte deles está concentrada na capital. Por exemplo, a polícia estadual cria uma municipalização de uma polícia estadual, né? Com lotações fixas em determinadas cidades, onde a pessoa que presta uma seleção, ela trabalhará naquele município e ali ela ficará, porque ela cria um vínculo mais próximo com a comunidade que ele está. Como se daria essa municipalização? Isso a gente discute daqui a pouquinho no segundo bloco, porque agora a gente parte para um breve intervalo e volta daqui a pouco. É já já. Estamos de volta com a Academia, que hoje debate a segurança pública e o papel da Polícia Judiciária Investigativa no combate à criminalidade. Queria, professor, aproveitar para você falar um pouquinho sobre esse assunto no âmbito do direito comparado. Quais foram os países que te chamaram mais a atenção e como é que funciona o modelo das investigações criminais, da Polícia Judiciária Investigativa nesses países? Bom, a pesquisa partiu dos 2 sistemas jurídicos que a gente tem, que é o sistema conhecido como Civil Law, que é de origem ocidental, e o Common Law, que é um sistema anglo-saxão, e tomou por base os Estados Unidos, a polícia dos condados americanos, onde o chefe de polícia é eleito junto com o prefeito, e esse fato de eleição traz também uma forma mais próxima da comunidade, um controle maior. Nos condados americanos, a polícia investigativa atua num ciclo completo, tanto de investigação quanto de prevenção, de uma forma muito próxima à comunidade. E esse foi o exemplo mais considerado. É claro que busquei também um direito comparado com a Espanha, com a França, mas onde nós temos outras formas de atuação. Mas a forma mais próxima da comunidade, num país de grandes dimensões parecido com o nosso, é a forma da polícia dos condados americanos. E seria a fórmula
para o caminho dessa municipalização ou não? Uma polícia que conhecesse a comunidade, que atuasse próxima à comunidade, que a delegacia estivesse ali o mais próximo possível. Não significaria aumentar o efetivo, até porque, como a professora bem lembrou, a gente tem nos municípios a guarda, a estrutura de guarda municipal, que poderia ser aproveitada numa ruptura desse pacto federativo para encaminhar essas atividades para os municípios. Essa estrutura poderia ser, sim, aproveitada. Talvez não seria necessário os moldes americanos, com eleição, etc., etc. Poderíamos continuar com a forma de concurso público, com a forma de formação da polícia, do policial como servidor público, mas seria uma cultura completamente diferente. E essa proposta de uma polícia mais próxima da comunidade teria um impacto maior somente no modelo de gestão ou também nos modelos da condução de prisões, situação das perícias, colheita de provas? Acredito que não teria nenhuma dificuldade, porque, sob o aspecto judicial, a justiça está presente em todos os municípios, não teríamos dificuldade. O Ministério Público também está presente em todos os municípios. As perícias, tanto as médico-legais, através dos IMLs, como as perícias dos institutos de criminalística, também não teria nenhuma dificuldade de estar próximo ali do município, não. Eu acho que seria uma estrutura que iria aproveitar muito o que a gente já tem e não seria combater criminalidade com aumento de polícia, mas sim com uma solução direcionada para o que nós temos de polícia já. Quando eu estava mencionando antes, onde nós temos uma distribuição desigual dos equipamentos e recursos de polícia, é evidente que no Distrito Federal a gente tem, até pela questão territorial e geográfica, uma facilidade e uma excelência nesses serviços que não se observa em outras unidades da federação, onde você tem alguns estados onde, em determinados municípios, o IML mais próximo está a 400 quilômetros. E um corpo precisa aguardar mais de um dia para poder ser feita a perícia não será feita, porque aquele corpo ele sequer consegue ser recolhido, que está ali. Você imagina, você tem um comprometimento da atividade pericial, você tem um comprometimento no sentido da prestação de serviço, do sofrimento de todos os familiares que estão ali, né, esperando aquela vítima ser socorrida. Estou falando de crimes violentos. Em outros lugares onde crimes contra o patrimônio, você não tem a menor perspectiva de ser feita a perícia, porque você tem uma sobrecarga naqueles recursos, da utilização daqueles recursos, outros exames, como, por exemplo, de balística e outros assim. Então, eu acredito que investirmos num debate sobre como podemos pensar numa estrutura que seja, né, onde esses recursos sejam distribuídos de forma mais homogênea pelo território nacional. Essa repactuação compreenderia também uma modificação nessas outras estruturas públicas também, uma aproximação também dessas outras estruturas em relação à sociedade? Essa aproximação é necessária, até porque hoje não se conhece a cifra da criminalidade. Muitas daquelas pessoas de periferia, do interior, sequer registram essa criminalidade. Existe uma criminalidade que a gente conhece, que eu usei aqui na pesquisa também para demonstrar os números que não são satisfatórios, conforme afirmado no começo, mas existe ainda uma cifra oculta da criminalidade não registrada, que, embora não seja registrada, ela repercute no dia a dia de todos os lugares. Eu também tenho uma passagem do seu trabalho que eu não me esqueço, acho que página 60 dele, do professor Barata, que ele fala que, às vezes, tem que se pensar bem que, antes de mexer no direito penal, tem que se mexer na sociedade que aí está. Às vezes, tem que esperar ela amadurecer também, para que as mudanças na área criminal surtam algum efeito, né? Porque muitas vezes elas só são simbólicas se há percepção e se há assimilação do que se tenta transmitir, né? Há uma certa... quando a gente sempre pensa numa realidade de um país tão diferente quanto os Estados Unidos, a gente sempre tem que recebê-lo com cautela, né? Há um filósofo, o professor Henrique Dussel, né, que tem uma teoria sobre a teoria libertadora da América Latina,
né, onde ele defende a cautela em a gente abstrair para a nossa realidade uma realidade ou eurocêntrica ou de um país como os Estados Unidos, onde há toda uma luta social diferente da nossa. Então, isso é algo também a ser refletido nesse ponto. Eu creio que algo que falta é se perceber a melhor forma de atuar da Polícia Judiciária. Se fala em seletividade na atuação policial, você fala no seu trabalho, né, sobre etiquetamento, rotulação, que são termos técnicos muito atinentes à função da Polícia Judiciária, né? Quem e quais casos a Polícia Judiciária deve investigar quando ela só tem capacidade de investigar X tantos de casos? Acho que essa resposta ela precisa ser dada um pouco mais rápida, e aí eu até tomo a liberdade de cutucar os profissionais da ciência para que o façam, né? Porque ela talvez seja um obstáculo a se transpor para, após ele se redimensionar, a melhor forma da polícia atuar, se municipalmente, se estadualmente, se federalmente, né? Porque como deve atuar essa seletividade quando ela o faz necessária, né? E essa resposta eu ainda não encontrei onde li, né? Já até fiz pesquisas sobre teoria da justiça de John Rawls, né? Tentando achar ou tentar propor ou tentar perceber uma regra de equidade que poderia apresentar uma resposta, mas a nossa atividade, a atividade dos profissionais de segurança pública, ela carece muito de programas como esse, de debates científicos, de estudos, né, para que a gente possa lhe compreender melhor e para que a gente tenha mais condições de formar um juízo de valor sobre as conclusões até que o Júlio Roth apresenta no seu trabalho. Na minha percepção, é que nós não estamos falando, por exemplo, necessariamente de uma reforma do direito penal. Nesse caso, no caso do que ele está propondo, a discussão da reforma do direito penal, ela acontece por outros meios. A gente está falando de uma reforma mesmo administrativa, de uma reforma política na divisão desses recursos. E aí eu acho que, eu concordo plenamente com o que você está falando, que a experiência de outros países, esses estudos comparados, ao mesmo tempo que eles nos ajudam a refletir nossas realidades, eles também possuem limites, mas o fato é que boa parte da nossa tradição nós também importamos de muitos desses países. Nós importamos uma tradição cartorial francesa. A nossa Constituição tem inspiração em elementos do direito alemão. Então, nós também trouxemos para o nosso ordenamento jurídico algumas inspirações desses lugares que estão aí. Então, talvez até motivo de vários problemas. Exato. Né? Então, exato. Mas porque às vezes onde está a solução. Sim, mas nós temos outros países que podem nos oferecer algumas perspectivas que são interessantes. Por exemplo, se nós formos pensar no federalismo alemão. O federalismo alemão, inclusive os sistemas de justiça alemão, tem um funcionamento muito parecido com o nosso, não é? Onde você tem as polícias que são, sim, estaduais, não é? Do mesmo modelo que o nosso. Agora, você não tem problema nenhum em reconhecer um policial alemão, seja em Berlim, lá no norte da Alemanha, ou seja em Munique, que está lá no sul da Alemanha. Todos têm o mesmo uniforme. Todos têm a mesma forma de categorizar os seus crimes. E isso não tem a ver com as nossas dimensões territoriais. Isso tem a ver com as nossas questões de dificuldade de estabelecer diálogos, onde as instituições de segurança pública estaduais têm muitas resistências em compartilharem, até mesmo de dialogar com os pesquisadores que não são policiais. E boa parte do que nós temos produzido sobre conhecimentos de polícia hoje no mundo foi produzido por não policiais, pesquisando policiais. Inclusive policiais pesquisando si mesmos também. Então, eu acredito que essa dicotomia entre policiais e não policiais e entre, né, essa perspectiva que muitas das vezes é colocada, que só pode falar de polícia quem é polícia, isso é uma tradição muito nossa. Isso não está sendo colocado em outros lugares do mundo. Eu acho que a aproximação da polícia, da comunidade, o mais concentradamente possível, até se possível seria uma polícia no bairro, viria combater também a seletividade da polícia. A polícia distante tende a esquecer o mais afastado.
tende a colocar à margem o mais afastado. Não é à toa que a gente chama essa criminalidade de uma criminalidade marginal. Então, uma atuação menos seletiva seria mais próxima da comunidade. Quanto maior o afastamento, mais seletiva essa atuação. Ou seja, a atuação, numa linguagem comum, a atuação seletiva seria a polícia escolhendo ou sendo manipulada, direcionada para investigar Lago Sul em detrimento de Ceilândia, Planaltina. Essa é a colocação que a pesquisa traz em termos de seletividade, respondendo o Dr. Reinaldo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Academia, parabéns pela sua pesquisa. Obrigado. Obrigada também aos debatedores pela participação. E é isso aí, o Academia fica por aqui. Lembrando que a íntegra do programa também está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Entre em contato com a nossa produção pelo e-mail academia@stf.jus.br. Você segue agora com a nossa programação. Até a próxima. Tchau.